queria pedir desculpa porque o artigo que eu falei, que eu estava conversando com vocês no vídeo anterior, ele não apareceu na tela de vocês. Então, eu vou abrir ele aqui, tá? Para vocês poderem acompanhar a minha explicação, tá? Então, estou aqui compartilhando. Está aqui o trabalho que eu havia falado para vocês, que eu fiz com a Luciana Icuno, que foi minha orientanda, né? O tema do artigo é havia déficits gêmeos no Brasil entre 1997 e 2012. Esse estudo ele foi publicado na revista, né, Ensaios, né, FEE, né, da Federação da Fundação de Economia e Estatística, né, de Porto Alegre, né? O artigo ele foi recebido na revista em 2014, né? E aceito para publicação em 2015, né? Então a revista levou aí um ano para analisar o estudo, né? Um pouco mais de um ano para analisar o estudo, né? E o estudo foi publicado em 2016. Então, para vocês terem uma ideia da noção de tempo que uma revista leva para analisar, e uma vez aceitando o seu estudo, o tempo que se tem para publicar o artigo. Então, daqui vocês já observam que já levou aqui 2 anos, né? Pois bem, lá na seção de revisão de literatura desse estudo, na seção fundamentação teórica desse trabalho, né? Que eu acabei chamando de revisão de literatura, né? Aqui eu descrevo, né, a relação, né, um modelo teórico, né, que é o pano de fundo da análise desse estudo, né, que é a relação entre déficit em conta corrente do balanço de pagamentos e déficit governamental. Então, aqui, como vocês podem observar, esse artigo vocês também vão estar recebendo como modelo, como exemplo, eu vou, né, trabalhando, né, eu e a Luciana, a gente vai trabalhando, né, descrevendo com detalhes essa relação teórica entre déficit no balanço de pagamento e déficit governamental. Então, esse aqui é um exemplo de uma seção sobre modelo teórico dentro de um artigo científico. Um modelo que, neste artigo científico, foi testado empiricamente, tudo bem? Então, eu vou fechar aqui o artigo, tá? Eu queria mostrar esse exemplo para vocês, eu peço desculpa porque ele não apareceu no finalzinho da videoaula anterior, tá? Vou fechar o estudo aqui, né? Vou fechar aqui o artigo, vocês vão ter mais tempo de ler na casa de vocês. Tá? Vou fechar aqui o artigo e eu vou compartilhar. Vamos voltar aqui para nossa aula, tá? Eu vou compartilhar aqui o nosso PowerPoint. Vamos lá então, né? Bom, espero que agora vocês estejam visualizando aqui a apresentação. Bom, vou falar agora sobre revisão de literatura. Então, pesquisa nenhuma começa da estaca zero. Alguém ou algum grupo em algum lugar já deve ter feito pesquisas semelhantes ou complementares de certos aspectos da pesquisa que vocês pretendem explorar no artigo de vocês. Então, a procura de tais fontes documentais ou bibliográficas torna-se imprescindível para a não duplicação de esforços, a não descoberta de ideias já expressas, a não inclusão de lugares comuns. Então, a citação das principais conclusões obtidas por outros pesquisadores permite destacar a contribuição da pesquisa que vocês vão estar realizando.
demonstrar contradições ou reformar comportamentos e atitudes. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Mas como é que se faz a revisão de literatura visando elaborar a seção fundamentação teórica da pesquisa de vocês, né? A resposta faz-se resumos, né? Então, e como é que a gente faz resumo, professor? A norma NBR 6028 de 2003, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela define resumo como sendo uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Logo, trata-se de uma apresentação sucinta, compacta, dos pontos mais importantes do texto. Deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas, mas não de enumeração de tópicos. O resumo abrevia o tempo dos pesquisadores, difunde informações de tal modo que pode influenciar e estimular a consulta do texto completo. Esse é a norma, né? A NBR, que eu falei para vocês, tá? Vocês também vão estar recebendo ela, tá? Junto com o material deste módulo, tá? O resumo, ele deve se destacar quanto ao conteúdo, o assunto do texto, o objetivo do texto, a articulação das ideias, as conclusões do autor do texto, o objeto do resumo. O resumo deve se atentar aos seguintes procedimentos. Ele tem que ser redigido em linguagem objetiva, evitar a repetição de frases inteiras do original, respeitar a ordem em que as ideias ou fatos são apresentados, né? Alertas que vocês vocês precisam estar atentos de que o resumo indicativo ou resumo informativo, né? Vou falar desses dois resumos logo na frente. Não deve apresentar juízo valorativo ou crítico, exceto o resumo crítico, que também é conhecido por resenha, nós vamos comentar sobre ela também. E o resumo deve ser compreensível por si mesmo, isto é, dispensar a consulta do estudo original. Nos estudos, deve evitar símbolos ou contrações de uso não corrente, tem que evitar fórmulas, equações, diagramas, desde que não sejam necessários. Então, segundo a norma, a NBR 6028 da ABNT, deve-se evitar o uso de parágrafos no meio do resumo. Então, entenda, o resumo ele é construído de um só parágrafo, ok? Então, o resumo ele é construído de apenas um só parágrafo. E aí, nós temos esses três tipos de resumo, né? Nós teremos o resumo indicativo, o resumo descritivo, o resumo informativo ou analítico e o resumo crítico ou resenha. E o que é que vem a ser o resumo indicativo ou resumo descritivo, né? Esse tipo de resumo, ele indica apenas os pontos principais do documento, mas não apresenta dados qualitativos ou quantitativos, mas não dispensa a leitura do documento original. Nesse tipo de resumo, não se deve apresentar juízo valorativo ou crítico, isto é, comentários pessoais e juízo de valor. E esse tipo de resumo é construído de um só parágrafo, como eu já havia mencionado antes. Utiliza-se frases curtas, né? Ele é bastante utilizado por bibliotecários com vistas à construção de procedimentos de recuperação ou classificação bibliográfica, né? Esse tipo de resumo ele expõe sistematicamente os elementos do texto, sem se preocupar em apresentar os resultados alcançados, e dessa forma não dispensa a leitura do texto inteiro. Vejam só, por exemplo, olha só um exemplo de resumo indicativo. Estudo realizado sobre redações de vestibulandos na FUVEST. Examina os textos com base nas novas tendências dos estudos da linguagem que buscam erigir uma gramática do texto, uma teoria do texto. São objeto de seu estudo a coesão, o clichê, a frase feita, o não texto e o discurso indefinido.
Parte de conjecturas de indagações, apresenta os critérios para análise, informações sobre o candidato, o texto e afarta exemplificações. A autora é a Maria Tereza Fraga Rocco, né? Da obra Crise na Linguagem, a redação no vestibular, publicada na editora Mestre Joe em 1981. Né? A obra, olha só agora esse segundo exemplo, né, de resumo indicativo. A obra preocupa-se com os primeiros passos do estudante em uma faculdade. Ensina a fazer fichamento de textos, apresenta estratégias para o aprimoramento do estudo e da prática de leitura. Mostra os procedimentos adequados para a realização de resumos e resenhas e discorre sobre a pesquisa bibliográfica, que constitui a base de todos os trabalhos científicos. Traz capítulos sobre normas de elaboração de referências bibliográficas, nota de rodapé, de final de capítulo, bem como sobre o uso da internet na pesquisa, redação de trabalhos de conclusão de curso e apresentação gráfica de monografia, né? Orelha do livro, né, Redação Científica, de João Bosco Medeiros, publicado na editora Atlas. Agora, o que vem a ser o resumo informativo e resumo analítico? E aqui é necessário que vocês tenham uma atenção dobrada. Esse tipo de resumo, o resumo informativo, o resumo analítico, deve ser compreensível por si mesmo, isto é, de modo que o leitor do resumo fique dispensado de consultar o documento original, tá? Ao contrário do anterior. É mais amplo que o resumo indicativo. Não se deve apresentar juízo valorativo ou crítico, isto é, comentários pessoais e juízo de valor. Não entra nesse tipo de resumo. É apropriado para o uso na revisão de literatura ou na elaboração da seção Fundamentação Teórica, de monografias de graduação, de cursos de pós-graduação lato sensu, cursos de mestrado estrito sensu e mestrado profissional. Esse tipo de resumo é constituído de um só parágrafo e deve ser composto por uma sequência corrente de frases concisas. Por exemplo, examina 1.500 redações de candidatos de vestibulares obtidas na FUVEST. O livro resultou de uma tese de doutoramento apresentada à USP em maio de 1981. O objetivo é caracterizar a linguagem escrita, particularmente desses indivíduos. Escolheu redações de vestibulandos pela oportunidade de obtenção de um corpus homogêneo. Sua hipótese inicial é a da existência de uma possível crise na linguagem e, através do estudo, estabelecer relações entre os textos e o nível de estruturação mental de seus produtores. Entre os problemas, ressalta-se a carência de nexos, de continuidade e de quantidade de informações, ausência de originalidade. Também foram objeto de análise condições externas como família, escola, cultura, fatores sociais e econômicos. Um dos critérios utilizados para análise é a utilização do conceito de coesão. A autora preocupa-se ainda com a progressão discursiva, com o discurso tautológico, as contradições lógicas evidentes, o nonsense, os clichês, as frases feitas. Chegou à conclusão de que 34,8% dos vestibulandos demonstram incapacidade de domínio dos termos relacionais. 16,9% apresentam problemas de contradições lógicas evidentes. A redundância ocorreu em 15,2% dos textos, o uso excessivo de clichês e frases feitas aparece em 69% dos textos. Somente 40 textos verificou-se a presença de linguagem criativa. Às vezes, o discurso estrutura-se com frases bombásticas, pretensamente de efeito. Recomenda a autora que uma das formas de combater a crise estaria em se ensinar a refazer o discurso falho e a buscar originalidade, valorizando o devaneio. Exemplo extraído da obra da Maria Tereza Fraga Rocco, Crise na Linguagem, redação no vestibular. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. É esse tipo de resumo que tem que estar no trabalho de vocês, no trabalho de conclusão de curso de vocês no mestrado profissional, tá? É esse tipo de resumo, é o resumo informativo, ou também conhecido
como resumo analítico. Este é o tipo de resumo que deve constar na seção Fundamentação Teórica do trabalho de conclusão de curso do mestrado de vocês. Tudo bem? Tá certo? Agora, o que é que vem a ser resumo crítico ou também conhecido como resenha, né? A NBR 628 de 2003, ela denomina a resenha de resumo crítico. Seu objetivo é oferecer informações para que o leitor possa decidir quanto à consulta ou não do texto original. A resenha deve resumir as ideias da obra, avaliar as informações nela contidas e a forma como foram expostas e justificar a avaliação realizada. Então, trata-se de documento redigido por especialistas e compreende a análise crítica de um texto. Então, deve-se ter uma análise minuciosa e descritiva por meio de uma avaliação completa do estudo. Deve apresentar juízo valorativo ou crítico, isto é, comentários pessoais e juízos de valor. O autor da resenha deve inserir seu ponto de vista crítico e sua contribuição. O texto deve ser constituído em vários parágrafos e, como todo documento acadêmico, deve ser escrito em terceira pessoa, mesmo quando colocado o seu ponto de vista crítico. Por exemplo, traça um panorama do trabalho temporário nos dias atuais nos municípios de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, ABC, e Rio de Janeiro, relacionando as razões históricas, sociais e econômicas que levaram ao seu aparecimento e desenvolvimento. Divide-se em duas partes. Na primeira, geral, apresenta a retrospectiva do trabalho temporário. Partindo do surgimento da produção industrial, traça um panorama da evolução dos sistemas de trabalho. Dessa maneira, são enfocadas, do ponto de vista sociológico, as relações de produção através dos tempos. Esse quadro histórico fornece a base para a compreensão dos fatores sociais e econômicos que levaram à existência do trabalho temporário, tal como é conhecido hoje no contexto urbano. A parte teórica permite também visualizar a realidade socioeconômica do trabalhador temporário, conduzindo em sequência lógica as pesquisas de campo apresentadas na segunda parte do trabalho. A parte essencial consiste em uma pesquisa realizada em 3 níveis: o trabalhador temporário, as agências de mão de obra temporária e as empresas que a utilizam. Ao abordar os 3 elementos atuantes no processo, a pesquisa cerca o problema e faz um levantamento profundo dele. As técnicas utilizadas para a seleção da amostra e coleta de dados são rigorosamente corretas do ponto de vista metodológico, o que dá à pesquisa grande confiabilidade. As tabelas apresentadas confirmam ou refutam as hipóteses levantadas, permitindo que a cada passo se acompanhe um raciocínio que leve às conclusões do trabalho. Estas são apresentadas por tópicos e divididas conforme a parte a que se refere, permitindo ao leitor confrontar o texto comprobatório com a conclusão dele resultante. Ao final de cada capítulo, há um glossário com a definição dos principais conceitos utilizados no texto. São ainda anexados ao texto a legislação referente ao trabalho temporário, o modelo de formulário utilizado na pesquisa e a lista de itens que a integra. Tabelas com os resultados da pesquisa fazem parte do segundo volume. Esse material permite que se conheça em detalhes o processo de investigação realizado e se possa reproduzi-lo. Esse exemplo de resumo crítico, de resenha, foi extraído da obra de Lacatz, né, O Trabalho Temporário, Nova Forma de Relações Sociais no Trabalho, né, que foi uma tese de doutorado. Então, isso aqui é um exemplo, né, muito bem elaborado de um resumo crítico, de uma resenha, onde a pessoa, né, ela expõe também a sua visão crítica, né, o seu juízo de valor, mas mantendo também a terceira pessoa, porque é um documento, né, científico, tá? E como eu vou estar conversando com vocês, né, é esse tipo de resumo, por exemplo, que
faz parte de teses de doutorado ou de dissertações de mestrado acadêmico, tá? Agora, o que vem a ser crítica, né? Então, o que é crítica? Crítica é exame ou análise minuciosa dos méritos da obra científica, artística ou literária, julgamento do mérito de um trabalho qualquer, destacando virtudes e defeitos, né? Capacidade para criticar, discernimento, critério, né? Quanto mais conhecimento o autor da resenha tem sobre o tema tratado, melhor será a sua análise crítica. E aqui, como eu tinha falado para vocês, enquanto que o resumo informativo ele é cobrado nos trabalhos de conclusão de curso, de graduação e pós-graduação e também de dissertação de mestrado profissional, o resumo crítico ou resenha, ela é cobrada em dissertações de mestrado acadêmico e em tese de doutorado. Tudo bem? Segundo a NBR 6028, de 2003, qual é a extensão dos resumos? Bom, ele pode ser de 150 a 500 palavras, né, quando se trata de trabalhos acadêmicos, né, teses, dissertações ou outros, e relatórios técnicos científicos. É de 100 a 250 palavras os artigos de periódicos e de 50 a 100 palavras destinados a indicações breves. Agora, lembre-se que eu falei para vocês, os resumos críticos, isto é, as resenhas, não estão sujeitos a limites de palavras. Tudo bem? No Brasil, né, várias revistas acadêmicas, né, da área de economia, por exemplo, têm a tradição de publicar também resumos críticos ou resenhas. E aí, nessas revistas, esse tipo de resumo também é conhecido como resenha, resenha crítica, notas críticas ou resenha bibliográfica. Aí eu estou compartilhando com vocês um arquivo compactado que traz vários modelos, né, várias resenhas, né, que foram publicadas nessas revistas, para vocês terem um parâmetro, uma noção de como é feito esse tipo de resumo crítico, tá? Esse tipo de resenha. Por fim, nós temos aqui, esse aqui é um exemplo de uma sugestão de vocês poderem trabalhar melhor o resumo analítico no trabalho de vocês, né? É uma maneira que eu estruturei, né, de se construir um resumo, né, analítico. Então, que eu chamei aqui de resumo estruturado, né? Então, no resumo de vocês, no resumo analítico de vocês, né, do estudo que vocês estão analisando e que irá compor a seção fundamentação teórica do trabalho de vocês, vocês podem seguir essa estrutura aqui, olha, né? No resumo de vocês, vocês têm que destacar, vocês têm que precisar informar sobre o tema da pesquisa, indicar o problema que será objeto da pesquisa, bem como o objetivo geral de investigação, comentar brevemente sobre o tipo de pesquisa, quanto à natureza, forma de abordagem e procedimento adotado, e esses pontos a gente vai estar falando no próximo tópico desse módulo, que é sobre metodologia. O corpus, que descreve, né, os participantes, os elementos da pesquisa, bem como os critérios de escolha do que foi pesquisado. Os resultados, vocês devem mencionar tudo que resultou da pesquisa, né, pontos positivos e negativos, ou pelo menos resultados mais evidentes. Não desconsiderar resultados estatísticos. E, por fim, as conclusões. Mencionar apenas as conclusões que os dados coletados sustentam, considerando tanto as conclusões positivas quanto as conclusões negativas. E tudo isso em um parágrafo. Tudo bem? Pois bem, eu vou compartilhar com vocês aqui, só para finalizar essa sessão, eu vou aqui compartilhar com vocês o texto da NBR 6028, tá? Está aqui o texto que eu mencionei para vocês, né? Vocês vão estar recebendo, né, esse documento, né? Aqui está os conceitos de resumo que eu falei para vocês, né? O resumo indicativo, o resumo informativo e o resumo crítico, que é a resenha, tá?
Como eu falei para vocês, o resumo indicativo, né? Perdão, o resumo informativo. Eu tenho aqui o resumo informativo, indicativo, né? Que indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos. Ah, tá. E temos aqui o resumo informativo. É esse tipo de resumo que, como eu falei para vocês, é que fará parte do trabalho de conclusão de curso de vocês no mestrado profissional. Tudo bem? Então, atente-se para isso. E aqui a questão da extensão, por exemplo, que eu falei agora há pouco, né? Quanto à sua extensão, os resumos devem ter de 150 a 500 palavras, no caso de trabalhos acadêmicos, no caso se você estiver fazendo resumo de trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações e outros, né? De 100 a 250 palavras, no caso de você estiver fazendo resumo, né, de artigos e de periódicos, e de 50 a 100 palavras, né, caso vocês estejam, né, se relacionando, fazendo referência a indicações breves, tá? Agora, os resumos críticos das resenhas, como eu falei para vocês, né, não estão sujeitos a limite de palavras, né? Então, quando vocês forem abrir o arquivo que eu encaminhei para vocês, o arquivo compactado, vocês vão ver lá vários exemplos de resenhas, né, de artigos e de livros, entendeu? E não há um limite de palavras. Vocês vão encontrar resenhas de 10 páginas, para vocês terem uma ideia. Tudo bem? Então, a gente continua o próximo tópico a seguir, tá? Vou interromper aqui, tá? E a gente continua na sequência aqui, vendo outro tópico relacionado à revisão de literatura.